Olá, lindonas! Boa tarde, tudo bem com vocês? Vão se chegando, já vão mandando essa live para suas amigas que trabalham aí no Ministério Infantil, que servem no Kids da igreja. Hoje nós vamos falar sobre responder uma pergunta que eu recebi no domingo. E essa pergunta ficou durante toda a semana. Eu falei, cara, será que isso acontece com mais lindonas? E essa pergunta, essa moça, ela me perguntou o que ela pode fazer quando acaba a aula e ainda sobra um tempo? Quais brincadeiras? O que eu posso fazer? E eu acho muito bacana, apesar de eu ter respondido nos stories, eu acho muito bacana a gente trazer esse assunto em live, porque isso pode gerar mais ideias, a gente pode se ajudar e isso é muito legal. Porque a gente precisa entender que o nosso tempo com as crianças precisa ser intencional. Do começo até o final da aula, até a gente se despedir da criança. Então, se a nossa aula, se o nosso ensino ali que a gente planejou, a nossa aula, se ela acaba antes do tempo previsto, o que a gente faz? Se sobrou ali 10 minutos, 15 minutos, o que a gente faz? Será que a gente deixa as crianças brincando livremente? Ou será que a gente faz alguma coisa, uma recapitulação, uma dinâmica? O que a gente pode fazer? Então, pensando nisso, em ajudar vocês, lindonas, a gente se conectar aqui e criar mais ideias, porque essa é a intenção aqui do nosso perfil, do nosso Instagram, é ativar vocês são criativas. Então nós vamos falar hoje sobre o que fazer quando acaba a aula, mas ainda sobra tempo. E eu preparei aqui alguns slides só para a gente conseguir conversar melhor sobre isso, porque falar sobre brincadeiras, sobre dinâmicas é muito importante, tá? As crianças, elas precisam desse tipo de... Vocês estão vendo aí? As crianças, elas precisam desse momento, é muito importante, tá? Então eu separei aqui algumas perguntinhas. Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? A gente vai falar hoje sobre brincadeiras remodeláveis, tá bom? Que são brincadeiras que você pode fazer, são brincadeiras que elas vão te ajudar aí quando sobra um tempo no final da aula, tá bom? Se você já passou por isso, ou conhece alguém que já passou por isso, manda essa live pra alguém, clica aqui no aviãozinho e manda pra alguém, tá bom? Separei aqui 3 perguntas pra gente começar a nossa live. Você faz brincadeiras nas aulas? Eu sei que em alguns roteiros que a gente compartilha, a gente sempre faz a brincadeira no comecinho ali pra dar aquele quebra-gelo, porque é uma forma da gente conseguir, vamos dizer assim, penetrar no coração da criança, através da brincadeira. Então, responda aqui pra mim, deixem um joinha assim, ó. Você faz brincadeiras nas aulas? Todas as aulas, vocês fazem brincadeiras com as crianças? Deixa um joinha assim, ó. Se você não faz brincadeiras em todas as aulas, aí você coloca o joinha para baixo, tá bom? Próxima pergunta. Você tem dificuldade para encontrar brincadeiras? Você fica pesquisando, pesquisa aqui, pesquisa ali no YouTube, no Google, no Instagram, e você não encontra brincadeiras que se adaptam, que possam aí ser utilizadas dentro do roteiro, dentro do plano de aula que você está aí estudando, pensando em passar para as crianças? Você tem uma dificuldade para encontrar algo assim que se encaixe no seu plano de aula? Sim? Ou você não tem dificuldades? Para você é tranquilo assim pensar nas brincadeiras, é tranquilo pensar nas dinâmicas? A última pergunta. Você quer, olha que maravilhoso isso, você quer uma maneira de destravar a criatividade e conseguir variedades de brincadeiras? Sim, gente, isso é muito, muito possível. Eu percebi isso há uns anos atrás, porque eu acho que quanto mais tempo a gente passa servindo no Kids, mais Deus, ele vai destravando a nossa criatividade, Porque conforme mais a gente serve a Deus, mais ele compartilha conosco. Então hoje eu quero compartilhar com vocês aqui sobre brincadeiras remodeláveis, para ajudar vocês a destravarem a criatividade, para que em todas as aulas vocês consigam fazer brincadeiras, consigam fazer dinâmicas que atraiam, envolvam as crianças, tá certo? Vamos lá! Próximo slide aqui. Por que é importante então a brincadeira, Uma vez eu vi uma pessoa falando que na igreja a gente não pode brincar com as crianças porque na igreja não é lugar de brincadeira. Mas é muito pelo contrário. A criança brinca, é natural da criança brincar. E eu penso, quando eu leio aquele trecho da Bíblia, quando os discípulos, eles tentam ali afastar as crianças de Jesus, eu acho que eles foram mais pensando como essas pessoas. Não, essas crianças vão atrapalhar, elas só brincam, elas correm, pulam e não param de brincar, ficam falando igual não sei o quê. Então eu acredito, quando eu leio esse texto, eu penso nisso.
que eu acho que esses discípulos que queriam afastar as crianças, elas viam a brincadeira como uma forma de afastar a criança de Jesus, para não atrapalhar. Mas, na verdade, Jesus ele veio para nos ensinar que nós precisamos utilizar a linguagem onde o povo que nós queremos ali comunicar a verdade do Evangelho está inserido. Então, Jesus ele usou as parábolas, ele usou várias histórias, objetos que faziam parte daquele cotidiano para ensinar as pessoas a palavra de Deus, a ensinar as pessoas que o reino de Deus chegou. Então, se você está num ambiente onde as crianças brincam, o que você vai usar para ensinar a verdade do Evangelho? A brincadeira, porque é através da brincadeira que a criança aprende. E por isso que o brincar, a dinâmica, é uma das formas mais poderosas para a gente ensinar as crianças, tá bom? E quando você lê também sobre as linguagens do amor, você vê que a brincadeira, ela se encaixa muito no tempo de qualidade. E quanto mais você passa o tempo brincando com a criança, ali, ajudando ela a se desenvolver, ensinando verdades bíblicas, ela vai criando um vínculo com você. E por isso, tem muitas pessoas que acham que a brincadeira deixa ela muito agitada. Mas quanto mais você brinca com as crianças, mais você percebe que as crianças começam a te obedecer, que você não precisa ficar gritando, que você não precisa falar um monte de vezes, porque a criança, ela entendeu, ela passou um tempo de qualidade com você ali brincando, você ensinando a verdade do Evangelho, então aquilo criou uma conexão. Opa, a tia tá falando, vou ouvir. Vocês já passaram por isso? Eu lembro que quando eu comecei a fazer brincadeiras, ela era aquela algazarra. Mas depois, as crianças foram entrando na rotina de que tinha brincadeira, tinha ali um momento de descontração, da dinâmica, e elas esperavam por aquilo. E elas ficaram calmas, elas ficaram quietinhas, porque aquilo fez parte da rotina, a gente criou essa rotina com as crianças. E aí a gente conseguiu ter uma sala muito mais tranquila, muito mais calma e muito mais adepta a ouvir a palavra de Deus, a ouvir o ensino. Então, brincadeiras é importante demais. É a forma que a criança aprende, é a forma de onde você está inserida. Se você está numa sala dando aula para crianças que brincam, você precisa usar a brincadeira. Vocês podem ver que no culto com os adultos, a gente não faz muita brincadeira, porque faz parte do cotidiano do adulto. Não faz parte do cotidiano do adulto, tá bom? Às vezes faz até uma piadinha aqui, uma piadinha ali, mas o ensino não é apenas brincando, porque já é adulto, a linguagem é diferente, o cotidiano é diferente, mas estamos falando com crianças, então crianças aprendem brincando, por isso nós precisamos trazer aí brincadeiras, tá certo? Tudo certo por aqui, gente? Pensando nessas brincadeiras, eu trouxe para vocês aqui algumas ideias de brincadeiras remodeláveis. Se vocês já acompanharam algumas lives anteriores de quinta-feira aqui, vocês sabem que as nossas lives, elas não são longas, elas são lives realmente assim, são pitadas de criatividade mesmo para impulsionar vocês, tá bom? A gente já tá chegando aí domingo, então é para ajudar vocês a planejarem, a se organizar para a aula de vocês. Então não é uma live demorada, é uma live mesmo para ativar a criatividade de você, tá bom? E eu trouxe essas brincadeiras remodeláveis para te ajudar a pensar nas brincadeiras de uma forma muito mais fácil. E você vai começar a perceber com as brincadeiras remodeláveis que uma brincadeira, ela pode ter muitas variações de brincar. E eu trouxe aqui 4 brincadeiras que elas podem ser remodeláveis. A primeira brincadeira é o pato-pato-ganso. Já brincaram disso? É uma brincadeira nova. Eu não brincava disso quando era criança, de pato-pato-ganso. Eu fui brincar disso depois que eu tive minha filha. Que aí eu pesquisando sobre brincadeiras, encontrei essa brincadeira, pato-pato-ganso, e eu achei super bacana. E aí o que eu fiz? Eu adaptei essa brincadeira, que normalmente é feita aí na educação infantil, com as crianças do Fundamental 1. Eu adaptei essa brincadeira para que a gente pudesse usá-la no Ministério Infantil. Gente, deu muito certo. Eu vou explicar para vocês como que funciona. Para brincar de pato-pato-ganso, as crianças precisam estar sentadas em círculo e uma criança apenas, ela vai levantar. E essa criança que está levantada, ela vai tocando na cabeça das crianças. E isso eu estou explicando como brincam na educação infantil no Fundamental 1, tá bom? Ela vai tocando assim na cabeça das crianças que estão sentadinhas em círculo e vai falando: pato, passa para outra criança. Pato, passa para outra. Pato, pato, até ela escolher uma criança que vai ser o ganso. Quando ela tocar na cabeça da criança que ela escolheu para ser o ganso e falar ganso, a criança que está sentada deve se levantar, correr atrás da pessoa que estava, né, da criança que estava colocando as mãos ali. Se ela conseguir
alcançar aquela criança vai continuar a brincadeira falando pato, pato, ganso. Se a criança não conseguir alcançar, né, e a outra que estavam tocando conseguir se sentar, ela então vai continuar a brincadeira. Deu pra entender mais ou menos? É uma brincadeira muito legal. As crianças, elas ficam bem quietinhas pra fazer essa brincadeira. E é legal porque você consegue controlar ali o corre-corre, vamos dizer assim. Porque não são todas as crianças que vão correr. Apenas a criança que está fazendo pato, pato, ganso é a criança que foi escolhida para ser o ganso. São só 2 crianças que vão correr e vão correr em círculo. Então não é aquele corre-corre livre, é o corre-corre em círculo. A primeira criança que tocou corre e senta, e a segunda criança tenta correr atrás da outra para que ela não se sente, tá bom? E como que a gente pode trocar essa brincadeira do pato, pato, ganso e fazer aí uma brincadeira remodelável para a gente usar no Ministério Infantil de várias formas e várias aulas? A gente pode trocar essas palavras do pato e do ganso para 2 palavras importantes da história, tá? Vamos supor, eu gosto aqui sempre exemplificar Davi e Golias, porque eu acho que é uma história que muitas pessoas conhecem. Se você trabalha com o Ministério Infantil já tem, sei lá, 3 meses, você com certeza já contou essa história para as crianças de Davi e Golias. Então você pode colocar a palavra pato como Golias e a palavra ganso como Davi, porque afinal de contas, quem matou, quem feriu o Golias foi Davi, certo? E aí as crianças vão se sentar em círculo, ou uma criança vai ser a criança que vai passar a mãozinha, e aí ela vai tocando, Golias, 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 e aí quando ela colocar a mão numa criança e falar Davi, a criança se levanta e tenta correr atrás dela. É muito legal. Por quê? Porque você tá falando 2 palavras aí que são super importantes para as crianças poderem memorizar ali os personagens bíblicos. Aqui no caso dessa brincadeira, eu estou compartilhando com vocês aqui a história de Davi e Golias utilizando personagens. Mas talvez você queira aí frisar na cabeça das crianças algum objeto bíblico. Vamos supor que você está contando a história da mulher que perdeu uma dracma e você quer frisar para as crianças que a palavra dracma e a palavra acender a luz ou luz, então você quer frisar a palavra dracma e luz. E aí você pode fazer isso utilizando tanto o nome de personagens ou o nome de objetos da história. É uma forma de você não deixar as crianças fazerem qualquer coisa, é uma forma de ajudá-las a memorizar personagens, memorizar fatos bíblicos, tá certo? Vocês entenderam essa? Sim? Deixa um joinha aqui ou manda bastante coraçãozinho pra saber que deu tudo certo. A segunda brincadeira eu confesso que é a minha preferida, foi essa daqui que eu compartilhei nos stories de domingo. É a minha preferida, as crianças amam demais. Eu acho que toda criança gosta muito de brincar de estátua. E normalmente a gente brinca com a criança de estátua, a gente coloca a musiquinha e quando para a musiquinha a criança faz uma pose bem legal ali e a gente fica olhando se a criança não vai se mexer. Mas nesse caso aqui, nessa brincadeira remodelável, nós vamos brincar da estátua das palavras. Ela é como se fosse uma variação do pato, pato, ganso. Ao invés de eu colocar ali o som e a criança parar, né, ficar estátua, ouvindo quando o som parar, né, você vai cantarolar uma música para a criança e quando você falar uma palavra que foi combinada com a criança, referente à história, tá? Quando você falar uma palavra que é referente à história, a criança tem que ficar estátua. Então vamos imaginar que você está ali contando a história de Davi e Golias e você quer que a criança se lembre ali que Davi usou as pedra e funda, certo? Foi isso que Davi usou para matar o gigante, pedra e funda, certo? E aí você vai fazer a estátua, vai cantar ali a música do Davi. Deixa eu pensar na música do Davi. Ai, meu Deus, eu não consigo. Agora foge tudo, né? É uma coisa de doido, é uma coisa que foge assim. Vou cantar lá uma música. Como é a música do Davi, gente do céu? Que tem 3 palavrinhas? Fugiu da mente. Ai, meu Deus. Ah, lembrei. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Funda! A criança para. Então você tá ali cantarolando uma música que pode ser uma música referente à história e quando você fala aquela palavra que você combinou com a criança, ela fica estátua. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente combinou a palavra funda e a palavra pedra. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Pedra!
Parou, todo mundo para. Gente, essa brincadeira é maravilhosa. Vocês podem usar, é essa mesmo, Juliana, perdão. Se o Espírito de Deus se move em mim, era isso que eu tava tentando lembrar. Essa brincadeira é muito legal, porque as crianças já gostam dessa brincadeira normalmente, já gostam de estátua. E aí você remodelando ela para você usar de várias formas. Então pensa bem. Eu coloquei para vocês aqui a história de Davi e Golias, mas a Bíblia é recheada de histórias. E essa brincadeira você pode remodelar, trocando as palavras ali, e você pode fazer essa brincadeira no final com as crianças, trazendo ali ou o personagem da história, ou o que você quer que ela frise ali no coração, tá bom? Então essa é uma brincadeira que eu tenho certeza que se você fizer, vai ser sucesso. Se vocês fizerem essa brincadeira, depois me conta, tá? Porque aqui eu amo fazer essa brincadeira, as crianças pedem bastante. A terceira brincadeira é aqui, ali e acolá. Eu não sei se vocês conhecem essa brincadeira, mas eu brincava quando era criança. E eu vou tentar explicar, por isso que eu fiz a live de pé aqui, porque eu quero tentar explicar essa brincadeira. Como que funciona essa brincadeira? Você vai fazer uma fila indiana com as crianças. Onde as crianças estão aqui, ó, na fila indiana, você vai colocar no meio algum adereço só pra elas poderem saber que ali é o meio, certo? Então tá ali o meio, direita e esquerda, tá bom? Acho que isso lá tá do lado contrário, mas aqui é a minha direita, aqui é a minha esquerda. Então no meio é o aqui, certo? Deste lado aqui é o ali, aqui desse lado e aqui acolá, certo? Então, normalmente a gente brinca com a criança aqui, ali, e ela vai pulando pros ladinhos, ó. Deixa eu me afastar pra vocês verem, ó. Colocou um objeto aqui na frente só pra centralizar e as crianças fazerem aqui a fila indiana. Aqui, meio, certo? Do outro lado, ali, acolá. Então, normalmente, aqui, ali, acolá, certo? E aí você vai fazendo essas palavras, as crianças têm que se lembrar aonde é. Essa brincadeira também ela é muito utilizada na educação infantil e no Fundamental 1 para indicar as direções, tá? Então, por exemplo, meio, direita, esquerda, entendeu? Então é aqui, ali e acolá. E como que a gente pode fazer essa brincadeira, remodelar essa brincadeira, para que a gente possa utilizar ela no final das nossas aulas e utilizar em várias histórias bíblicas? A gente vai trocar as 3 palavrinhas, aqui, ali e acolá. Vamos imaginar aqui a história de Davi e Golias de novo. Então, no meio aqui é a funda ou a pedra. Vamos colocar aqui, então, funda, certo? Deste lado aqui é Davi. E aqui no meio, funda. E deste lado aqui, Golias, certo? E aí as crianças fazem a fila indiana no meio, aonde é a funda. Então todo mundo começa a brincadeira aqui na funda. E conforme você vai falando aqui as palavras para elas, funda, Davi, Golias, elas vão pulando de um lugar pro outro. Essa brincadeira também é muito bacana, porque mexe o corpo todo e não é uma brincadeira de corre-corre, tá? E aí você pode até se ligar se alguma criança pisou no lugar errado. Ah, Joana, você pisou no lugar errado. Vem aqui me ajudar a ver as outras crianças para ver se elas estão fazendo certinho, tá? E você pode ir trocando, né, tirando as crianças que não estão conseguindo fazer. É claro que você não vai falar assim, fulano, você errou, hein? Não faça isso, porque a criança pode se sentir muito mal. Então você pode falar assim, ei, Joana, vem aqui, ó. Você colocou o pezinho ali, então vem me ajudar agora pra gente ver os outros amiguinhos, pra eles não fazerem a mesma coisa, tá? Presta muita atenção, me ajuda aqui, se algum amigo pisar do ladinho errado que a tia não falou, você me avisa, certo? Você vai ser a juíza junto comigo. Então não deixa a criança ficar muito triste, porque as crianças não gostam de perder, né? Então a gente vai mudando ali a forma de conversar. Então vamos lá, vamos brincar. Funda, Davi, Golias, Davi, funda. E você vai falando as palavras e as crianças vão pulando. Deu pra entender mais ou menos como é essa brincadeira do aqui, ali e acolá? Essa brincadeira também é muito legal, tá? Eu separei aqui 4 brincadeiras porque, gente, normalmente a gente tem 4 domingos que a gente ministra ali com as crianças.
Então, tendo 4 brincadeiras, você já tem uma brincadeira remodelável para você fazer a cada domingo, tá certo? Olha que bacana. Não vai ficar mais o tempo ali sobrando, as crianças sem saber o que fazer. Você agora vai ser uma professora intencional do começo até o final da aula. E agora eu quero compartilhar com vocês essa nossa última brincadeira, que é o morto-vivo. Essa também é uma brincadeira muito... olha que legal! Sim, eu conhecia como Terra, Céu e Mar. Que legal! Bacana! Eu não sabia por esse nome. Eu conhecia como aqui e ali e acolá. Legal, né? Acho que muda de estado para estado. Bem bacana. Esse nome também é legal. Eu vou até depois anotar para eu não esquecer. A 4ª brincadeira é morto-vivo, que é uma brincadeira muito comum também, que as crianças amam demais. E vocês vão perceber que essas brincadeiras remodeláveis, praticamente todas as regras da brincadeira continuam a mesma. O que vai mudar é a forma como a gente vai aplicar essa brincadeira. No morto-vivo, normalmente a gente faz um morto agachadinho, vivo, pra cima, certo? Levantado. Agora, no morto-vivo, a gente pode fazer tanto a variação da palavra morto-vivo para Davi e Golias, vamos supor, ou então a variação da palavra e também do gesto, tá bom? Por exemplo, eu já fiz essa brincadeira do morto-vivo falando sobre o amor de Deus. E no final eu queria frisar com as crianças que o amor de Deus ele é grande e largo, que o amor de Deus nos cerca por todos os lados. Como que eu fiz essa brincadeira do morto-vivo? Adaptando. Quando eu falava a palavra grande, as crianças faziam assim com a mão. Grande. E quando eu falava a palavra largo, assim. Certo? E aí eu ia falando. Grande. Largo, 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 e elas foram fazendo. E aí, conforme elas foram errando, elas iam saindo e me ajudando ali, sendo juízas, pra ver os outros amiguinhos se eles erravam também. E aí, essa brincadeira do morto-vivo é isso, gente. Vocês podem remodelar tanto a palavra quanto o movimento, tá? Então, no morto-vivo, o morto-vivo, no caso do Davi e Golias, pode ser normalmente morto, Davi, que é pequenininho, e o vivo, Golias. Então, vamos lá. Davi, Golias, Davi, Golias. Tá vendo só? Então, a gente trocando algumas coisas, assim, a maneira de aplicar a brincadeira, a gente consegue fazer uma brincadeira remodelável, que a gente consegue fazer aí no final da aula para que não fique aquele tempo perdido, aquele tempo ósseo, né, que a gente não sabe o que fazer, que as crianças também não sabem o que fazer, sem contar que as brincadeiras criam aquela comunhão com as crianças, criam aquela comunhão com você, para as crianças também, das crianças para você, porque elas vão esperar por aquilo, né? Eu sempre faço a estátua com as crianças e é muito legal, porque mesmo que a aula acabe assim, dos últimos, elas pedem a estátua. Tia, faz a estátua. E eu tenho que fazer, nem que seja pelo menos 1, 2 vezes, para que elas possam ir embora tranquilas, com o coração em paz, porque eu fiz a brincadeira da estátua. Então é uma coisa que cria uma conexão, as crianças esperam por aquilo, porque é aquilo que eu falei no começo da live pra vocês. A brincadeira é uma forma de comunicação. É como a criança ela aprende o mundo, é como ela se comunica. Então a gente precisa utilizar essa brincadeira também para ensinar, para frisar algo da Bíblia, para ter um ensino intencional, um ensino de qualidade, um ensino bíblico. E a nossa live chegou ao fim, tá? Essa live vai ficar salva aqui no Instagram, vai ficar salva também lá no YouTube, para você assistir quantas vezes quiser, para ativar aí a criatividade que você já tem, que Deus já te deu, tá bom, lindonas? Ó, um beijo, muito obrigada pela participação de vocês. Tchau, tchau. Boa quinta! Glaucia, perdeu a brincadeira da estátua? Não tem problema, vai ficar lá, vai ficar salva e você pode assistir depois, tá bom? Tchau, meninas!